Meus queridos paroquianos, o ano de 2023 passou, estamos a celebrar o novo ano 2024 e, como sabemos, neste dia, há muitos anos atrás, o Papa Paulo VI instituiu o Dia Mundial da Paz. E desde então para cá, os romanos pontífices não deixaram de enviar à Igreja as suas mensagens, e ao mundo também, as suas mensagens, ansiando, desejando, muitas vezes até suplicando, como faz o próprio Papa Francisco, a paz no mundo. É uma mensagem dirigida à Igreja, mas é também uma mensagem dirigida ao mundo, aos governantes, aos responsáveis, àqueles de quem pode, às vezes, diretamente depender a paz. A quem pode terminar guerras, a quem pode superar conflitos, a quem esteja de coração e alma dispostos a construir a paz em vez da guerra. Chegamos ao ano de 2024 com um cenário mundial dramático. O Papa Francisco há muito que vem dizendo que atravessamos uma terceira grande guerra mundial aos pedaços. Aos pedaços quer dizer a começar aqui, a começar acolá, a começar em um continente ou noutro continente, portanto a dizer que acaba por ser uma guerra mundial com pedaços de guerra, com consequências todas elas dramáticas em diversos continentes. E aqui, concretamente, no nosso continente europeu, está a decorrer uma guerra sangrenta que não tem nenhum sentido, nenhum significado, que não tem nenhuma justificação. E sabemos quantas vezes o Papa tem apelado à paz. Na Ásia Menor, na faixa de Gaza, entre Israel e a Palestina, há uma guerra sem sentido, sem significado. Podemos usar todos os argumentos da legítima defesa, de que não foi Israel que iniciou, foi o Hamas, e tudo pode ter as suas razões e explicações. Mas a guerra na faixa de Gaza, no Sudão, na Ucrânia ou em qualquer outro lugar do mundo onde persiste, é sempre injustificável, é sempre incompreensível. Direi mais, é sempre inútil e causa sempre a morte a milhares e milhares de inocentes. Iniciei a minha mensagem falando do drama da situação atual desta terceira guerra mundial aos pedaços, como o Papa Francisco lhe chama. Mas a mensagem que gostaria de vos dirigir, na sequência de uma outra que já gravei com os serviços da Eclésia e da nossa Diocese, é no sentido de nos consciencializarmos todo daquilo que nós podemos fazer para contribuir, direta ou indiretamente, provavelmente é mais indiretamente do que outra coisa, para que cessem as guerras. Uma cultura diferente do conflito, uma cultura diferente do ódio, uma cultura diferente daquela que, no fundo, tem a sua iniciativa radical no homem velho, ou digamos ainda mais abertamente, no pecado e na morte. Porque a guerra, a primeira coisa que realiza é a morte. A primeira grande causa que gera a guerra é a sede de morte e de violência. E a grande consequência, como já dissemos,
é a morte de tantos inocentes, é a destruição, é o caos, é o sofrimento atroz de famílias, de povos, de regiões inteiras, de países. Então, em que é que nós podemos mudar? Em que é que a nossa cultura evangélica pode contribuir para pacificar nos nossos ambientes, onde nos encontramos, com quem convivemos, nas nossas famílias? Eu creio que o grande sinal da paz é a nossa configuração a Jesus Cristo. A paz é exatamente a realidade nova que o Senhor veio trazer sobre esta terra com o mistério da encarnação. E não é por acaso que a Escritura lhe chama Príncipe da Paz, porque ele pacificou as relações humanas, ele alcançou-nos o perdão dos pecados, ele destruiu a morte, o pecado, e por que não dizer também, porque no fundo é a grande consequência da guerra, é a morte e é a destruição, que é o maior pecado que o homem pode cometer. Creio que neste primeiro dia do ano, recordando inclusivamente a mensagem que o Papa Francisco este ano dirigiu, como disse, a toda a humanidade, um dos temas fundamentais dessa mensagem tem que ver com aquele que é talvez hoje o modo mais sofisticado de causar todos estes males a que me estou a referir. E é exatamente no auge das descobertas e das conquistas assim chamadas da inteligência humana está o uso e, por que não dizer, o abuso da inteligência artificial. Estamos a entrar numa dimensão que nem o próprio homem, que criou instrumentos de inteligência artificial, que de alguma maneira não está ainda nem sequer suficientemente regulada para que equilibre o agir humano e o agir, sobretudo, daqueles que têm mais responsabilidade no governo dos povos, usar as tecnologias e a inteligência artificial para fazer o bem, para curar doenças, por exemplo, para melhorar as condições de vida do homem, seria sem dúvida uma realidade a que poderíamos agradecer à tecnologia e à inteligência artificial. E já hoje, de alguma maneira, assim a humanidade beneficia dos efeitos e do uso positivo da inteligência artificial. Mas aquilo que o Papa nos diz na mensagem que nos dirige este ano de 2024 é exatamente no uso dessa inteligência artificial e das tecnologias com ela e a ela relacionadas, é exatamente uma utilização da inteligência artificial de forma tecnológica cada vez mais sofisticada, que aquilo que já se fazia, digamos assim, usando a palavra clara, como mal e como pecado, passa a ser possível de ser feito de forma ainda mais eficaz, mais sofisticada e, portanto, mais destrutiva. Só para termos um exemplo, e nós assistimos nos noticiários da televisão e nas informações que correm nos meios de comunicação social, a utilização dos drones, por exemplo, a utilização da tecnologia que, à distância, o lançamento dos foguetes, dos rockets e todas essas armas altamente destrutivas, muitas delas têm hoje a intervenção sofisticada da tecnologia e daquilo que começamos a chamar inteligência artificial.
Não é o caso de demonizar a inteligência artificial, porque pode ter contributos positivos e pode ser uma dimensão valiosa para o ser humano. Mas pôr indiscriminadamente ou deixar indiscriminadamente na mão humana, no pensamento humano, na vontade humana, o uso sem regras e sem respeito pela ética e por todas as regras da convivência e do direito, corremos o risco de usar a inteligência artificial não a favor da paz, mas para tornar cada vez mais inacessível a paz e a convivência humana. Vivendo a palavra, estamos, de certo, em melhores condições de poder converter profundamente a nossa vida e de nos configurar a Jesus Cristo. Mas a potência da oração e a súplica incessante a Deus nosso Pai e à Virgem Maria, que é a Rainha da Paz, essa súplica incessante e confiante é certamente um dos instrumentos mais valiosos e mais adequados para alcançar a paz. A paz tem que ser construída com a conversão da nossa vida, com a cultura evangélica, com a vida da palavra, com tantas realidades que configuram Jesus Cristo e fazem de nós criaturas novas, como somos e nascemos a partir do nosso batismo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de reconhecer a maldade humana, o erro humano, o pecado humano e saber que quando não há limites, quando não há contenção, quando não há desejo de estar prontos a dar a vida pelos outros, a nossa inteligência humana, simplesmente a inteligência humana, não falo já sequer da inteligência artificial, pode ser a grande causa das guerras e o grande fator de destruição da paz que devia ser construída exatamente a partir da vida evangélica e de uma vida de conversão, de configuração a Jesus Cristo. É por isso que pedir é muito importante, pedir a paz, suplicar ao Senhor um coração novo e arrependido que construa caminhos de paz e experiências de paz, leva-nos a reconhecer que se não nos humilhamos diante de Deus, se não nos prostramos diante do seu amor e da sua misericórdia, muitas vezes a nossa experiência é uma experiência sem limites, sem contenção, sem respeito pela dignidade humana e pela vida dos nossos irmãos. Por vezes não matamos com as armas que usam os homens nas guerras, mas matamos com o ódio, com a maldade humana, com o pecado, com o conflito, com tudo aquilo que muitas vezes nos põe contra o irmão. É uma repetição da cena inicial de Caim que mata Abel, que tira a vida ao outro. E às vezes não tiramos a vida sob a forma de guerras e de conflitos armados, mas tiramos a vida sob tantas outras formas. Que este ano de 2024 inicie com o nosso propósito de suplicar ardentemente a paz, mas ao mesmo tempo também de expor todos aqueles comportamentos que podem dar origem aos conflitos, que são expressão do nosso pecado humano. Mas, ao contrário, vivendo a palavra, vivendo configurados a Jesus Cristo, sabermos que a paz depende também dessa conversão, dessa nossa vida mudada e dessa oração suplicante ao Senhor que nos converta o coração e que nos faça sentir a urgência e a necessidade da paz. Desejo-vos um bom ano de 2024 e desejo que neste Dia Mundial da Paz os nossos corações sintam o dever de se comprometer com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo, com a Rainha da Paz, a fim de que os tempos que viveremos durante o ano 2024
sejam tempos de reconciliação e de paz, sejam tempos de mudança de vida, a começar por cada um de nós, que é a primeira garantia e a primeira oferta da nossa parte para que se construa um mundo novo, um mundo mais pacífico e, sobretudo, como tantas vezes suplicamos e desejamos, um mundo melhor. Que 2024, contrariamente àquela experiência que vê terminar o ano 2023, seja um ano marcado pela paz, pela reconciliação e pelo eliminar de qualquer tipo de conflito que mate, que destrua e que comprometa a nossa vocação de seguidores do Príncipe da Paz. Que o Príncipe da Paz nos conceda a paz ao mundo e que a Virgem, Rainha da Paz, nos conceda a paz ao mundo inteiro. Bom ano 2024, desejo-vos do fundo do coração que habite a paz nos corações de cada um de vós e também peço ao Senhor que o meu coração seja construtor de paz, de reconciliação, de comunhão e de amor com todos aqueles com quem me cruzar ao longo deste ano. Santa paz neste Dia Mundial da Paz e ao longo de todo este ano de 2024. Bom Dia Mundial da Paz e que o Senhor nos acompanhe e nos pacifique a todos.